Estamos hoje gravando mais uma temporada do podcast. Eu, Cibele. Eu, Michele. E eu, Juliana. A gente convidou então a nossa amiga Ana hoje para falar um pouquinho sobre a fala. Acredito que seja algo que deixa os pais um pouco apreensivos, enfim, muitos questionamentos dentro dos nossos consultórios. E é sempre aquela questão de, tem o seu tempo, não tem. Então, a Ana te apresenta, conta pra gente um pouquinho como é que é o teu trabalho e o que esperar ou o que não esperar dessa criança em relação à aquisição da fala. Sim. Primeiro, obrigada pelo convite. Para mim é um privilégio poder estar com profissionais da infância e falar de algo que eu adoro e que eu vivo para isso, que é o desenvolvimento infantil, né? Então, eu sou Ana Clara Engel, eu sou professora de música, tenho técnico em música, licenciatura em música e também fiz fonoaudiologia, sou fonoaudióloga. Eu fiz aprimoramento em estimulação precoce e agora atualmente faço especialização em linguagem. E tenho a Matraca, Escola de Música, que é um espaço de desenvolvimento. Então é uma escola de música, mas a gente trabalha muito com desenvolvimento ali. Então crianças muito pequenas vão para fazer aula, algumas para estimular o desenvolvimento, né, o desenvolvimento típico, algumas já com indicação de pediatras, de outros profissionais da saúde, ou a criança já faz alguma terapia e aí precisa de um complemento, acaba indo lá para a Matraca também. Então é um espaço plural, a gente atende todas as idades, desde os bebês até os adultos e também diferentes tipos de desenvolvimento, né? E atualmente na Matraca eu atendo só os bebês até os 3 anos na aula de música e também crianças com queixa de fala e de linguagem. Então mais ou menos esse é o cenário que eu me encontro, né? E é o que eu adoro fazer, adoro falar sobre linguagem, adoro estimular o desenvolvimento, né? Então não só de falar, mas também de estar ali no chão, de sentar a bunda no chão e brincar com as crianças, né? E como vocês bem falaram, a questão da fala e da linguagem é algo que deixa os pais muito ansiosos, né? E eu não tinha noção do quão ansiogênico era isso para as famílias quando essa fala não vinha, principalmente quando ela não vem. E como nós estamos falando de crianças muito pequenas que ainda não falam, então fica aquele processo, é agora, tá perto, e será que tá certo, e será que não é, né? Então hoje em dia os estudos já estão mais avançados, a gente já consegue ter uma noção melhor, mas antes tinha algumas crenças assim de, 2 anos ainda não tá falando, é normal, é menino, demora mais, é preguiçoso, menina fala mais rápido, então tinha essa ideia da fala, mas quando ela já acontecia, né? E quando ela não vinha, tinha essas, uma hora vai falar, né? Porque todo mundo fala, então uma hora essa criança vai começar a falar. Mas hoje a gente já sabe que a gente tem marcos do desenvolvimento que antecedem a fala, porque a fala ela é uma produção, né? Mas tem todo um processo antes que acontece interno da criança e que a gente pode ir acompanhando, né? Vocês acompanham ali nos atendimentos de vocês, que a gente já vai observando e a gente precisa estimular, né? E eu sempre bato na tecla, assim, antes da gente pensar se a criança está com atraso, se ela não está, se está no tempo certo ou não, são crianças e crianças precisam de estímulos, bons estímulos, né? Então, independente se a criança está com atraso ou não, se ela precisa de estímulo adequado ou não, de estímulo específico ou não, ela precisa de um estímulo adequado porque ela é criança, ela está em fase de desenvolvimento, né? E nessa fase é muito difícil da gente fazer um diagnóstico de imediato. Essa criança tem isso, essa criança tem aquilo, porque ela está em desenvolvimento, então muitas dos processos, dos diagnósticos que vão ser fechados vão ser mais tardios, assim, vamos dizer, né? Com 2, 3 anos, às vezes mais cedo, mas ainda assim, os sinais que essa criança vai apresentando, eles já podem ser estimulados muito antes de fechar o diagnóstico, né? Então é o que eu digo para as famílias. O diagnóstico pouco me importa para minha prática. O que me importa é o que a criança tem de dificuldade e o que a gente precisa estimular de habilidade, né? Então, assim, o nome do que ela vai ter, isso vai ser importante, com certeza, mas isso não é pré-requisito para eu conseguir estimular, né? Então, acho que esse é um dos primeiros recados, assim, que a gente pode... O estímulo precisa vir antes, às vezes, do diagnóstico, né? Exatamente. Não vamos esperar um diagnóstico para começar a intervir. Exatamente. Visto o atraso, né? Ou uma situação de risco de atraso, iniciar a intervenção. Exatamente. Até mesmo porque o diagnóstico, ele não deve atuar como um rótulo, né? Exato. Porque mesmo dentro do mesmo diagnóstico, nós temos reações diferentes de acordo com cada criança. Então, exatamente. Ela ter o diagnóstico não vai te impedir de fazer o teu trabalho, porque tu vai direcionar para o que aquela criança precisa. Exato. E muitas vezes a gente está
pré-julgando essa criança, julgando não, avaliando, e a gente depois se dá conta que era só uma falta de estímulo. A gente já tá dizendo que ela tem algo e daqui a pouco tu tira a tela dela, diminui o uso da tela, interage melhor com essa criança, põe, né, deixa disponível para ela os recursos e ela consegue vir, né? Sim. Isso vai fluir de uma maneira melhor. Exatamente. E eu que trabalho muito com desenvolvimento típico, e é por isso que eu reforço tanto e bato tanto na tecla que são crianças, independente se vai ter um atraso ou não, se vai fechar um diagnóstico, precisa de estímulo, né? Precisa que o pai sente, olhe para essa criança, brinque, se conecte, né? E aí pulando um pouquinho, né, que às vezes as famílias perguntam, mas como eu estimulo, né? Assim, não existe um estímulo pronto e específico, comprar esse brinquedo e faz isso, né? Este brinquedo vai estimular, porque na verdade é a conexão, é o interesse por se comunicar, o interesse por estar junto, por criar memórias, por criar valores, né? Ensinar o que a família faz. Olha, agora a gente vai tomar banho, vamos tirar tua fralda, né? Só de ir tu inserindo a criança nesse dia a dia, isso já é estímulo, né? Não precisa de um estímulo, de um momento específico no dia. Agora é hora de estimular. Não, tudo pra criança é estímulo. A hora da alimentação é estímulo, a hora de escovar o dente é estímulo, né? A hora de ir dormir é estímulo, de trocar a fralda é estímulo. Vamos tirar tua fralda. Ou bebezinhos muito pequenos que ainda não falam. Tô tirando tua fralda. Ixi, fui, que fedorão, que cocô fedido, solta, pum, né? Então a criança, ela vai se constituindo nesse espaço que os pais dão pra ela, né? Então, muito antes dessa linguagem aparecer. Então, nisso, os pais já podem ir se percebendo, né? Como é essa criança nesse espaço, como é que ela faz parte da família, né? Porque às vezes a família acha que a criança nasce, ela é um ser à parte, né? Então, que ela precisa de... a família segue com a sua rotina e a criança, ela só vai, né? Mas, assim, quem é ela nesse contexto? Claro que a criança tem que se adaptar, né? Tem que entender a rotina da família, mas ela é um ser integrante, né? Ela faz parte dessa família. Qual é o papel que ela ocupa? Ela tem os seus gostos, tem suas preferências, como é que a família lida com isso, né? Então, acho que o principal de tudo, assim, da família se dar conta é desse papel que a criança ocupa dentro dessa família e, a partir disso, como é que ela vai se relacionando para daí poder começar os estímulos, né? E esse papel que a criança ocupa, ela começa muito antes da gestação, né? Até mesmo de não ter gestação, só de pensar de ter um bebê, né? Tu já tá idealizando, ou colocando essa criança nesse espaço, né? E aí no momento em que tem a gestação, já começa todas as mudanças da família, né? Dos processos. E quando o bebê nasce, ainda mais, né? E muitas vezes as famílias acham que tem um momento específico, agora é hora de estimular, mas isso já começou muito antes, né? Não, e depois, assim, também quando a criança começa a falar as primeiras palavrinhas, às vezes tem família que entra naquele vocabulário da criança e fica todo mundo falando naquele vocabulário e cria um dialeto próprio, assim. E aí tu tem uma criança de 3, 4 anos no consultório que tu não entende absolutamente nada do que ela fala. E aí tu vai ver o pai e a mãe conversando com ela naquele dialeto ali. E aí como que essa criança vai se comunicar em sociedade? Sim. Né? É uma língua própria. Nós não estamos falando de uma criança que fala inglês ou fala francês, não. É uma criança que está com um dialeto próprio. Dela, de 3 usuários de língua. Isso! Ela e os pais. Isso, é uma adesão baixa. Né? E aí, assim, tu fica... Olha só, tu não precisa corrigir essa criança. É lindo. A minha falava boieca e eu tinha só vontade de falar boneca o resto da minha vida, porque eu achava lindo. Mas não, eu preciso ensinar ela a falar boneca. Sim. E dá vontade de chorar o dia que ela fala boneca certa e ela deixou de falar boneca. Mas assim, ela precisa crescer, ela precisa desenvolver, ela precisa se comunicar com as outras crianças, né? Então tu não precisa deixar o problema se instalar, tu pode ir antes já, grava um vídeo e fica olhando se tu acha bonito, mas assim, não fica falando com essa criança errado, né? E a própria mastigação, que é uma coisa que às vezes tu atende uma criança com 3 anos e que ela tá comendo papinha ainda. Isso vai interferir na fala, na formação da musculatura, nos dentes. O crescimento crânio-facial. Todo o crescimento dessa criança, todo o desenvolvimento dessa criança. Então, assim, tudo isso já vai ser trabalhado antes, né? Sim. O uso da chupeta também, que vai a criança, né, além de modificar toda a anatomia da face ali com a chupeta, fala com a chupeta e os pais não pedem para tirar, não corrigem.
E aí é aquela criança que não vai ter tanta intenção de fala, vai vocalizar muito menos porque tá tapado com aquele objeto. E quando fala, é uma fala não entendível, né? Sim. Mas a família entende muitas vezes e não corrige, né? E aí parece, quando tu tira o bico, ela tá equilibrando o bico ainda, né? O bico não saiu da boca dela, é um bico invisível que ela fica equilibrando na boca ainda, né? Isso que tu comentou, assim, de 3 anos e ninguém entender nada, indo pros marcos do desenvolvimento, né? Esse é um marco bem especial e que as famílias têm que estar atentas, é que com 3 anos a criança já tem tantas habilidades linguísticas que ela domina, que qualquer pessoa fora do convívio dela entende o que ela fala. Então vai ter trocas na falas do tipo trã, né, encontro consonantal, urã, o cebolinha, que as famílias às vezes ficam na dúvida, mas o contexto da fala é uma criança que já conta história, ela já, né, ela vai errar tempos verbais, né, eu di um abraço, né, ela vai trocar, mas tu entende que ela deu um abraço, né, eu di um abaço, tá, ok, né, não vai falar o brá. Tem crianças que já falam, algumas crianças que já estão com desenvolvimento típico já conseguem falar, mas na regra, assim, no marco, tem crianças que ainda não estão falando, mas o contexto dessa fala já dá para se entender. Então isso é um marco muito importante. Quando pessoas de fora do convívio não entendem o que a criança fala com 3 anos, já é um sinal de alerta de que precisa ser investigado alguma coisa. Assim, a questão, vejo muito, as famílias ainda têm uma ideia de que preciso que com 2 anos vai falar, com 2 anos vai estar formando frases, porém, essa frase às vezes é oi pai, né, 2 palavras curtas, e aí quando a gente fala alguma coisa, eu acho que essa fala tá atrasada, poderia estar mais, mas é que é esperado até os 2 anos, ou já aconteceu, e não apenas uma vez, tá? De eu encaminhar para a avaliação, foram pra fono e foi falado que estava tudo bem. Porque era esperado até os 2 anos. E daí voltou lá no consultório e eu queria arrancar os meus cabelos e, né, do profissional. Porque aí eu fiquei com uma cara de tacho, né? Que eu sou louca. Errado, né? Sim. E aí eu disse, não, mas eu não acho que é normal. Sim. E aí Isso é bem ruim, né? É horrível. Aí, claro, acabou sendo um profissional, obviamente, que não era bom, né? Mas desinformado. Mas acontece e aí às vezes o quanto atrasa, né, esse esperar a virada de 2 anos, porque tu precisa ter passos até tu chegar na formação da fala e que às vezes não tá tendo, a formação da frase que não tá acontecendo. Então, eu precisaria esperar até os 2 anos para intervir ou para encaminhar? A família deve aguardar ou a família intervém antes? Essa é a pergunta de milhões, né? Porque tem... eu não sei por que tem esse marco 2 anos. Eu não sei porque... com 2 anos vai falar. Eu não sei. É uma chave? Não, mas é tudo 2 anos. Diferente. Eu não sei. Né? É tudo 2 anos. Ele desfralda, ele fala, ele dorme a noite toda, não mama mais, ele tira a chupeta, ele tira a mamadeira. É tudo com 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Isso. Acabou, o sistema. Tem uma atualização nova. Baixa ali, esse sistema irá se reinicializar em tantas horas. Eu não sei porque que é humano só. Esqueceu que precisa estimular isso. Eu preciso usar esse sistema para que ele seja atualizado. Eu não sei de onde surgiu essa questão dos 2 anos, né? Mas assim, o que eu sempre falo com as famílias, porque algumas pessoas, eu acho, né, suposições minhas, que algumas pessoas acham que falar é falar frases e que as pessoas entendam. Que é por volta dos 2 anos que as pessoas começam a entender melhor o que essa criança fala. Eu não sei se é isso. Porque às vezes o que chega nos atendimentos, né, a criança não fala nada. Eu digo, nossa, não fala nada. Quando ela fala mamãe, papai, au, au. Isso, querendo ou não, para criança menor de 2 anos, isso já são palavras. E às vezes as famílias não consideram isso. Então eu não sei se é esse o mito de, isso não é fala, e aí depois do nada ela começa a falar um monte de coisa. Eu não sei. Mas a gente não espera até os 2 anos, né? Porque eu sempre falo assim, tem os marcos ali que falam, por volta de 1 ano a criança vai falar 1 palavra, 2 palavras. Aí 18 meses é 50 palavras. Com 2 anos é 200 palavras. Mas ninguém fica contando, né?
Mas Começar a tu precisa ter um aumento. Assim, eu geralmente pergunto, né, para as crianças menores, ali, entre 1 e 2 anos, eu pergunto, o que já está falando? E daí eles vêm, muitas vezes eu vou anotando. Daí chega uma hora que eu não anoto mais, né? Sim. Passou 10 palavras, obviamente eu não vou ficar Sim. anotando. Mas eu anotei todas, daí vai. Ok, beleza, mas eu preciso Sim, mas já aconteceu saber. comigo também. Não, algo. E tá, eu não julgo, acho que ok, tá, acho bem entendível. Talvez eu fosse a mãe que iria anotar. Mas o que eu preciso saber é se tá tendo evolução de uma consulta para outra. É isso que eu falo. É. É isso que eu falo, né? A criança com 1 ano, ela vai falar uma palavrinha, mas não é do nada. É um bebê que já brincou bastante com a linguagem, é um bebê que não é silencioso, né? Um bebê que demanda atenção pela fala. Que vai fazer ba, 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 mamá, né? Um bebê de 1 ano Daqui vai a pouco fazer esse isso. mamá, ele já vai ser direcionado pra chamar a mamãe, ou pra chamar o mamá do peito. E aí é isso que eu falo, ó. Com 1 ano, a criança tá brincando, tá chamando, que ela fala uma coisa e tu entende que é aquilo, né? Aquela palavra que ela fala, aquele som, significa alguma coisa. Quando ele fala babá, é que ele quer a bola. Quando ele fala mamãe, é a mamãe, né? Por volta dos 18 meses, não são 50 palavras, que algumas regras dizem que é 50, outras 30. Mas essa criança já tem um repertório maior. Uau, wowó pra vovó, água pra água, né? Então ela já tem um número que tu consegue, é isso. Não, mas tem mais, né? Tu consegue anotar, tu tem esse número mais próximo, né? De palavras que a criança fala. Só que com 2 anos é aquele momento que tu não consegue mais contar, que a criança fala tantas palavras que tu já não tem mais como anotar, que é isso, né? Tu para de anotar. Só que o que acontece? Essa criança evolui, né? Ela começou a falar a primeira palavra, mas não foi do nada. Essa criança, ela já evoluiu com 18 meses, não foi do nada que ela começou a falar, é que com 1 ano ela já falava 1, 2 palavrinhas, né? Essa criança com 2 anos, ela fala 200 palavras, mas não foi com 2 anos, ela já falava 50 com 18, já falava 2, 3 com 1, né? Então é essa a evolução, é justamente isso. Como é que essa criança se desenvolve? Só que antes do 1 ano, né, nós temos 1 ano aí de desenvolvimento de fala, que isso precisa acontecer, né, porque a fala também não começa a partir de 1 ano, 12 meses ali, né, é muito antes. E começa nessas observações, né, de ir na consulta do pediatra mensalmente, de poder ir acompanhando os marcos do desenvolvimento e já entender que essa criança é um ser que vai falar e conversar com ele. Né? Porque às vezes os pais fazem muito no automático e eu entendo que a rotina demanda, mas precisa entender que precisa ter estímulo, né? Precisa conversar, de novo, precisa inserir essa criança nessa rotina e não fazer algo mecânico de só troca a fralda e bota lá pra brincar sozinho. Não, vamos trocar fralda, né? Porque a criança, ela vai te dando sinais. Então quando a gente estimula uma criança é muito bonito de ver, porque tu fala, vamos tirar a fralda, dela vai fazer uma cara de cheiro ruim, ou ela vai botar a mão na fralda, vamos tirar, aí ela vai fazer, com o olhar ela já vai te comunicando muito antes de falar, né? Ela vai fazendo o gesto é algo que antecede. Isso, o quanto ajuda, né? E antecede a fala, né? Então às vezes a criança não fala, mas também não interage, ou ela só não imita, não aponta, né, não abana. Então essa atenção compartilhada, essa intenção comunicativa que se fala muito, é isso. E eu sempre dou o exemplo para criança, para as famílias, né? Antes da criança falar, quando tu aponta algo para ela, quando a criança te aponta, tem 2 tipos de apontar. Então, quando ela quer alguma coisa, então ela aponta porque ela quer o bico, ela aponta porque ela quer o mamá, ela está pedindo algo que precisa dela. E outra coisa é quando a criança aponta para compartilhar alguma coisa. Então, ela quer mostrar para ti que ela viu algo interessante. Então, o cachorro fazendo uma bagunça, ela... E aí o que ela faz? Ela olha pro cachorro e ela olha pra ti e ela olha pro cachorro. O que ela faz? Essa triangulação que chama, que é do tipo, olha que bacana, tu tá vendo o que eu tô vendo? Isso é o que? Intenção comunicativa. Eu quero compartilhar momentos contigo. A comunicação não verbal, né? Exato, porque a comunicação, a intenção comunicativa, a criança só vai falar se ela quiser se comunicar. E muitas vezes as famílias dizem, não, mas ele brinca super bem, a gente brinca juntos, mas é o adulto assistindo a criança brincar. E aí a criança brinca aqui, aí pede pro adulto, né, puxa a mão do adulto pra brincar, faz o adulto já entrega. E aí eu sempre digo, espera, né, quando ele faz espera, faz um silêncio, que daqui a um pouco ele vai te olhar.
Do tipo, por que tu não tá me correspondendo? Sim. E aí tu vai dar um sorriso, tu vai dizer, tu quer brincar comigo, né? E a Tá criança... chamando a mamãe, começa a nomear também, né? Exato. Tu quer o brinquedo tal, tu quer a mamãe, né? Exato. Porque assim, para crianças com desenvolvimento típico, isso é mais fácil, é mais natural. Mas quando a criança vai ter um atraso, né? Vai ter alguma questão no seu desenvolvimento, algum transtorno, enfim... Isso já são sinais indicativos de que pode, né, ser alguma coisa que vá ser alguma coisa, não sabemos o que. Mas, às vezes um atraso, às vezes um transtorno, enfim. Mas isso já são indicativos, quando a criança tem essa baixo interesse em se comunicar, né? São, às vezes, crianças que são mais desenvolvidas motoralmente, né, motormente, que elas conseguem fazer tudo sozinhas. Eles então não se apega, não se aperta, né? Vocês devem escutar muito isso. Mas tem uma baixa comunicação, né? Ela fala pouco, mas ela faz muito. Por quê? Às vezes ela dá conta dessa dificuldade. Então, como eu consigo me mexer, eu consigo escalar, eu consigo pedir, né, eu consigo apontar, eu mascaro essa minha dificuldade de comunicação por outras habilidades que eu sou bom, né? E às vezes a família também se baseia nisso. Se baseia porque nisso. eles também vêm com essa frase de Ele que... sabe tudo, ele entende tudo. Não, e assim, mas dizem que a criança que se desenvolve mais na parte motora atrasa a fala. Sim, também tem, escutei. Sim. Daí eu disse, tá, calma, não é bem assim, né? Sim. Eu que trabalho com a parte motora, eu ouço isso. Não, mas ele tá super bem na parte motora. Quando eu questiono, o que ele tá falando? Ele já fala, quando começou, quais são as palavras. Isso ele tá meio devagar, mas ele tá super bem na parte motora. Sim, mas eles são interligados. Sim. Né? Sim. A gente precisa de uma habilidade para desenvolver a outra. E isso já chama atenção também, porque se uma criança na parte motora tá super bem e na linguagem não, talvez já nos direcione para algo específico de linguagem. Exatamente. Agora, uma criança que tá remando na parte motora, tá remando na linguagem, talvez já nos direcione para outro. Exatamente, Né? por isso que faz parte da avaliação, né? Porque a gente não consegue desconectar as coisas. Se elas estão desconectadas, a gente tem que investigar algo, né, dentro por que estão desconectadas. Exato. Né? Porque o esperado é esse, né? Tudo anda junto e tudo ia acontecendo. Quando algo não vai como esperado, a gente começa a ter suposições, porque como a gente disse, né, não tem como dizer, é autismo, é transtorno motor de fala, é atraso de linguagem, é atraso simples. Não tem como a gente saber sem estimular, sem avaliar, né? Principalmente eu que pego crianças que não falam. Já chegaram crianças com suspeita de autismo, mas que a gente foi estimulando e não fechou o diagnóstico, né? Então, assim, eu vou esperar fechar o diagnóstico pra não estimular? Não, a gente foi vendo que não estava adequado, consegue fazer mais coisas, outras menos. O que tá fazendo menos, né? Porque aí isso vai nos direcionando esse olhar. Então, às vezes a família fica nessa ânsia de procurar o que é, ou de onde errou, também, né? Tem isso, onde foi que eu errei? Porque eu não fui suficiente, eu não consegui estimular meu filho. Mas às vezes a criança já vai ter uma predisposição para um atraso, para algum transtorno, que independente do que a família faça, ela vai se desenvolver assim. E aí, de novo, precisa desse apoio profissional para dizer, olha, nós estamos garantindo essa base, não é nada contigo, é do desenvolvimento da criança, mas nós estamos estimulando, né? De ter o profissional ali ao lado para dizer, olha, isso está adequado, estamos estimulando, evoluiu tanto depois de tanto tempo, né? Então, por isso que eu gosto muito de conversar com as famílias, assim, não precisa passar por isso sozinho. Hoje nós temos informação, nós temos profissionais, né, que estão ali para apoiar, para estimular, então não tem por que ficar sofrendo sozinho, olhando post de Instagram, porque post de Instagram é um recorte, né? E assim, nós profissionais que fazemos os posts de Instagram, a gente vai muito bem intencionado em querer auxiliar as famílias, mas às vezes a família só vê aquele recorte e entende completamente errado, né? E aí fica sofrendo ou se tranquiliza por uma coisa que o profissional falou, né? E só que o profissional não olhou a sua criança, não acompanha todo o desenvolvimento, que eu acho que é o que faz toda a diferença, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, não é o recorte, é todo o processo. Né? Então, inclusive, voltar algumas casinhas e pegar o desenvolvimento desde o começo e não somente este momento. Agora ele não está fazendo tal coisa. Sim, mas o que ele já não fez ou o que ele fez e parou de fazer. Exato. Porque tem isso também, eu acredito que apareça bastante pra ti. Assim, ele falava super bem, parou, não fala mais. Então a gente tem que ver o porquê será que isso está acontecendo, né? Porque tu tá vendo agora que ele não está falando, mas ele falava. Sim. Né? E são inúmeras causas, né? Que o que está mais
em alta é a questão do autismo, que é o que mais se fala. Mas, assim, perdas auditivas, a principal causa de atraso na fala é a otite, né? Que, assim, as crianças do sul, coitadas, estão sempre ranhentas. E aí, às vezes, aí também entra, às vezes acabo pedindo, né, o exame auditivo ali pra ver, porque tá com um pouquinho de atraso de fala. Daí já vem, não, mas ele escuta tudo, porque ele não, mas escuta, gente, eu sei que escuta, só talvez escute mais abafado. Daí eu disse, não estou dizendo que não escuta, mas eu vejo uma relutância e às vezes esse exame me demora meses pra voltar pra mim, porque eles não fazem, porque eles, não, mas ele escuta o barulhinho do passarinho, sei lá, eu não tô duvidando que escute, mas pode ser a causa. É que tem muito preconceito, não só das infâncias, mas das pessoas no geral, quanto a questão auditiva. Óculos todo mundo usa Tá e tá tudo bem. Aparelho E também, assim, tá eu tudo sei quando certo. os pais me dizem, ele escuta, eu falo, eu também enxergo. Eu tô enxergando vocês, mas eu uso óculos. Só que não tá aqui. E eu não sou cega. Tu também não é cega, tu tira o óculos, tu enxerga. Mas eu enxergo num grau diferente de ti. E nossos olhos são diferentes, porque meu grau é diferente de um olho pra outro. A mesma coisa é a audição. E os pais sempre dizem, não, Ana, mas tu tem que ver. Eu já fiz teste. Eu já fiz teste. Eu já fiz. Não. Eu já fiz assim, ó. Ele tava quietinho, eu fiz assim, ó. E ele ouviu? E eu digo, eu sei, só que... Eu não tô duvidando. Eu não tô duvidando, só que o que acontece? Nós temos habilidades auditivas, né? Então, assim, uma coisa é tu ouvir um barulho num silêncio, né? Tá eu e a criança ali brincando. Uma coisa é ela ouvir isso aqui, que tá em silêncio. Outra coisa é ela, com um monte de gente falando, com a TV ligada, entender um comando complexo. Tira tua fralda e bota no lixo. Isso é muito mais complexo, porque envolve linguagem, né? Compreensão de linguagem, envolve o sistema auditivo ignorar o ruído de fundo e prestar atenção no que a pessoa está falando, seguir um comando, um planejamento, uma memória auditiva, que isso é muito mais complexo do que ouvir. Não, Ana, mas ele escuta. E eu digo, eu sei que ele escuta. Eu não estou dizendo que não escuta, né? Mas realmente aí também entra. E aí eu acho que muitos atrasos na procura do tratamento também acontecem em função disso, né? O quanto a negação de que é algo. E é um exame tão simples. Exato! Não E outra coisa, não dói. Não é agressivo, não é invasivo, mas eu acho que é o medo. De descobrir um problema. O medo que meu filho tem algo. É uma negação de que realmente. É porque daqui. Não é. É, Tá tipo, é tu que ouvindo, tá viajando, tu só tá fazendo isso porque teve uma vez um pai que me disse assim, se isso faz parte do teu trabalho, então a gente faz, mas eu acho que eu não concordo, porque eu acho que ele escuta. Eu falei, bom, se tu me procurou, e eu que fui a pessoa que estudei pra isso, eu tô te dizendo que precisa, desculpa. Não, né? Assim, por mais que tu não concorde, é a indicação. E a criança tinha uma baita perda, entendeu? E ele ouvia super bem, só que ele tinha uma baita perda. Por quê? Tava com as orelhas cheias de meleca, o nariz escorrendo, assim, meleca verde. Não tinha como escutar bem. E outra, às vezes a criança tem flutuações na audição. Às vezes essa meleca tá maior, tá mais concentrada, tá diminuída. Tem períodos que ela tá mais, tem períodos que ela tá pior. Então ela vai desenvolvendo. Ah, mas ela tá falando mais? Sim, ela tá. Só que sempre atrasada, sempre com peso. E o desenvolvimento não precisa ser um peso, né? Ele é pra ser leve, né? A gente não precisa sofrer pra se desenvolver, né? Eu tive um caso uma vez, uma menina depois se descobriu a perda auditiva, porque... né? Enfim, encaminhamento, a família foi atrás, mas o que me levantou muito a pulga atrás da orelha foi que todo o corpinho dela era rotacionado. Ela adaptava todo o corpinho dela pra usar o lado que ela ouvia, entendeu? Então ela tava com todo o corpinho dela descompensado, rotacionado, usava a orelhinha, né, que ela ouvia melhor, a orelha boa. E aí, o tempo todo era isso que estava à frente do corpo dela. Só que daí, quando tentava mudar, o corpo tentava se readaptar e ela voltava. Sim, claro. Entendeu? Né? Tipo um chicotezinho, assim. E uma das queixas era, ela não fala. Deu, mas vocês já fizeram acompanhamento, né? Já fizeram o exame, viram se a perda auditiva, se tem perda auditiva, se não tem, se tem secreção, se não tem, nananã. Não precisa. Deu sim, mas gente. E outra coisa, é outra profissional falando para... tu é Kiro. Tu não é... O que tem a ver com isso? Exato. Eu li, assim, né? Sabe? Eu li que foi um... Piscou o alerta, assim, cala a boca. Mas era isso, eu disse, gente...
Se tá, depois, né, que... Sim, depois que fecha, daí eles... Pois ela tinha então... razão. E aí eu disse, gente, imagina, se o corpinho tava rotacionado, como é que vocês querem que a boca fale? Entendeu? Ela precisa ouvir pra falar. E como é que quer que o corpo desrotacione, sei lá se essa palavra existe, se não tratou a base? Tu tem que, né, descompensar isso, né? Então são sistemas interligados e são sinais, esses eu acredito que sejam sinais que a gente possa observar no dia a dia, né? Sim. Como essa criança faz? Quando, eu passo aqui, tá no silêncio, tá, beleza. Tá todo mundo falando, ela tá indo em direção ao som, né? Ela responde com comunicação também visual, além, né? Ou ela fica prestando só atenção na boca da pessoa. Eu acho que tudo isso também pode auxiliar, E né? assim, nós somos seres humanos. O ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então eu tenho um paciente que tem uma perda assim gigantesca. E ele fala... A gente não diz que ele tem essa perda que ele tem. Na matraca também tem uma mãe que tem uma perda profunda, ela fez implante e o médico que avaliou ela de início, assim, depois de adulta, não quis dar o laudo pra ela de surdez, dizendo que aquele exame não combinava porque ela falava muito bem. Então, assim, o nosso corpo tem maneiras de se adaptar que às vezes a família, não, mas ele faz isso. Ou outra coisa que eu já escuto, não, mas ele fez o teste da orelhinha. Só que o teste da orelhinha, ele é triagem, né? Ou as perdas auditivas que podem acontecer são pós teste da orelhinha. Então é preciso fazer esse acompanhamento, né? Nós temos habilidades auditivas, como eu falei, questão de localização sonora, de tu falar com o bebê e ele olhar, né? Um bebê ali com 3, 4 meses, tu fala com ele fica assim, né? Te procurando. E entender te achei. que o bebê se comunica pelo choro. Porque Também. é uma das coisas que as famílias, assim, a criança começa a chorar e entra todo mundo em desespero. Gente, a criança só sabe chorar. Às vezes tá coçando o dedão do pé. Ela não tem como. Aqui, Não, ela não consegue. E nem sabe o que tá sentindo, Exato. né? Ela só sente Ela vai choro. gritar do mesmo jeito que ela grita pra comer, pra fazer xixi, pra fazer cocô. E aos poucos esse choro vai mudando e a gente tem que reconhecer isso e tem que entender, né? E às vezes a criança faz, Bico na boca. É o silenciador, né? É o abafador, rolha, né? Só que a rolha para os nossos ouvidos é aquela criança consegue se comunicar. Daí chega com 2, 3 anos, não tá falando. Pois é, tu tá escutando tudo que ela falou até agora? Ela não conseguiu falar nada, né? O bico, ele vira uma rolha diária para todos os problemas, só que aí tu arruma um problema muito maior depois pra ti, pra criança, pra todo mundo. Sim. Né? E é engraçado essa questão do bico, que é assim, a criança, né? A criança não... mas é que ela pede Ela muito precisa. bico. Ela precisa. Ela pede... Não imagina. Nasceu com já. E aí eu digo, quem deu foi tu, né? E o papel de tirar agora vai ser teu também, porque a criança não vai querer tirar. E vai ter que entender que vai ter caos, né? E isso é uma das coisas que eu vejo mais relutância das famílias. Eles não entendem que desenvolvimento infantil tem desorganização, tem caos, tem choro, tem desespero, tem frustração, vai ter se atirar no chão. As famílias, elas querem controlar tudo para que tudo saia perfeito, só que é na desorganização que a criança se desenvolve, é no choro que a criança vai aprendendo. Tu vai deixar a criança chorar, espernear? Não, mas assim, tu dá espaço para aquilo vir e ok, temos um choro, o que está acontecendo? E jogar pra criança também, por que tu tá chorando? Criança ali de 1 ano e pouquinho, 2 anos, às vezes faz uma birra, não escorre nenhuma lágrima. Tu diz, por que tu tá chorando? Não, se organizou, né? E o choro, ele vai durar muito tempo. Tipo, a minha tá com 3 anos e assim... Começa a chorar do nada. E assim, conheço minha filha, dependendo do horário. Eu tô com sono. Não é sono, meu amor. Tu tá com fome, eu conheço teu choro, tu dá a comida, pronto. O gremlin vai embora, volta a criança. E aí tu só consegue conhecer o teu filho se tu ouvir. Se tu escutar. Então, se eu escuto há 3 anos esse choro, eu sei como é que é esse choro. Só que se ela tivesse com o bico na boca, eu não ia conhecer esse choro. Só ia dar o bico e ia... tá chorando? Toma aqui, ó. Pronto, Sim. Resolveu o meu problema e o dela, resolvi? Sim. E cada fase esse choro vai ter um motivo, né? Com 3 anos é isso. Porque eu preciso desse brinquedo. Acontece na matraca que a gente tem a loja de brinquedos educativos. É porque eu preciso. Eu falei, mas a mamãe disse que não hoje. Hoje não vai levar, não precisa levar sempre. Mas eu preciso. Eu disse, eu também preciso de muitas coisas, né? Eu disse, se todo problema da vida fosse eu precisar de uma bolha de sabão. Isso é né? maravilhoso. E assim... Tem mães que levam muito na esportiva de né? Pega a criança chorando e vai embora. Tem mães que sofrem junto com a criança, entendeu? Ou que compram uma bronca. Ou que compram, né? Não compram a bronca e compram o brinquedo, né? E
Então é isso, né? Cada família vai se organizar de uma maneira diferente, mas eu acho que é isso, de ter profissionais de referência pra dizer e confiar nesse profissional, né? Porque às vezes vai pra dizer que tá certo. Eu fui lá na pediatra, mas quem tá certo sou eu, né? Eu fui na fonoaudióloga, mas quem tá certa sou eu, né? Tipo, E também não esperar um imediatismo, né? De que aquela criança, por exemplo, iniciou a terapia, então foi pra fono. Gente, né, uma criança que não fala nada, ela não vai se resolver, ou que fala muito pouco, ou que fala errado, a coisa não vai ser resolvida com uma sessão por semana em 2 meses. E que muitas vezes não está sendo também feito exercícios ou coisas em casa. Então não é uma coisa rápida, né? Sim, Tá? Precisa, e outra, agora tu ter falou, paciência. outra coisa, tu falou exercício, é legal de comentar, assim, que às vezes as famílias de crianças muito pequenas têm essa ideia da fono do exercício. Tá, Ana, mas o que tu vai fazer pra língua? Eu falei, nada. eu não posso enfiar os dedos na boca dela ali, fazer algum exercício de língua que não vai fazer ela falar, né? Se for algo de fala da criança, de pronunciar, aí tem exercício. Mas antes é sentar no chão e é brincadeira, e é ver tempo e resposta. O que vem, o que não vem, né? Então as famílias às vezes vêm com essa coisa. E às vezes também vem muito coisa mais, tá indo falando mais, só fica lá brincando. Gente, criança aprende brincando. E por isso que eu gosto de trazer as famílias para os atendimentos, né? Quando são bem pequenas e ir explicando. Então esses dias eu tava atendendo um menino, né? Que tem essa dificuldade de triangular o olhar. E aí a gente tava brincando com o tabuleiro e ele ficava lá, 1, o 2, o 3, ele queria que eu repetisse, eu fui repetindo. Até que uma hora eu parei. Aí ele me olhou. Aí ele, 2, eu não falei nada. Ele, aí eu, o 2, tu quer o 2? Enfim. E a mãe observando isso. E aí depois eu disse, olha, em casa tu pode fazer isso também, né? Tu pode ir brincando com ele, mas em certo momento para. Não dá o estímulo que ele precisa pra ver se ele te busca. Porque senão ele fica só naquele jogo mecânico de encaixar, tu repetir, encaixar, tu repetir. Então, pois eu tava percebendo isso que tu tava fazendo, achei interessante. Então tem famílias que já percebem, outras tu precisa orientar. Isso né? é um diferencial também, né, no teu atendimento, de tu trazer a família junto. Porque muitas vezes os pais, claro, eu usei esse exemplo ali, né? Mas, que fala que a fono só brinca. Mas, claro, a família não tem esse conhecimento de como tem que ser. Então, às vezes, ela vendo a forma como tu tá fazendo, também já vai elucidar pra eles, né? Vai trazer mais repertório de brincadeira, né? Isso. E o que tá sendo realmente feito, né, de fato. E Sim. Essa explicação. Porque às vezes os pais não estão entendendo o que tu tá fazendo lá, né? É porque às vezes os pais também acham que brincar com a criança, estimular a criança esse é o 1, fala aqui pra mim, aqui é o 2, fala aqui pra mim, 2, e não é isso, né? Bola! Porque às vezes, fala aqui, bola, às vezes precisa, mas tem crianças que não, né? E os pais ocupam esse espaço da criança, querem que ela fale, mas não dão espaço pra ela falar. Então só de ver que às vezes o atendimento fonoaudiológico é esperar e ver o que a criança vai falar, é que o silêncio é muito ensurdecedor, eu brinco, né? Porque ele incomoda. Como assim? Não tá falando nada. Aí eu fico esperando, às vezes eu espero a criança, 5 minutos. Né? Eu tinha uma criança que tinha transtorno do espectro do autismo. E um dia eu disse, eu vou testar. Claro, nós já tínhamos um vínculo, enfim, eu disse, eu vou testar pra ver se ele me procura. E eu fiquei 5 minutos esperando até que ele veio e me tocou. E a partir dali ele começou a me buscar mais rapidamente, né? Então, às vezes, precisa desses 5 minutos de silêncio para a criança poder ter essa iniciativa. Às vezes é o tempo da criança. E eu acho que entra na outra pergunta de milhões, que é, cada criança tem seu tempo, né? Entretanto, todavia. E aí eu também gosto de fazer uma analogia. Sim, cada criança vai ter seu tempo, mas nós temos marcos que precisam ser delimitados, né? Então, por exemplo, nós temos uma viagem, nós 4, às 4h30 da tarde. Nós tínhamos o podcast marcado aqui às 4h30. Eu comecei a me arrumar no horário, tu começou a te arrumar no horário, mas assim, às 4h30 começa o podcast. Então, assim, o marco do desenvolvimento é esse. Como a gente vai chegar lá, se eu vim de carro, se eu vim de ônibus, se eu vim de Uber, cada um vai dar o seu jeito. É o seu tempo, a sua forma. Mas nós temos marcos que precisam ser respeitados. Começou 4h31. Tudo bem, é 1 minutinho, mas a gente já estava preparado. Eu não cheguei aqui de banho, sem escovar os dentes, sem almoçar, sem tá pronta, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu já vim pronto, né? Então, assim, atrasou 1 minutinho, mas eu já tinha né? O equipamento já estava montado, já estava tudo pronto, né? Então, é isso que eu gosto de trazer para as famílias, para elas pensarem. Cada um vai fazer do seu jeito, mas determinado horário começa, né? É tem uma viagem. construção, né? Então Exato. a gente tem que ter, e eu acho que isso as famílias têm que ter muita consciência que, independente da terapia,
da especialidade é uma construção para tu chegar no resultado final. Assim como construiu para dar errado, tem que construir para dar certo. Então não vai ser uma sessão, não vai ser aquela 1 hora, enfim, 50 minutos que tu fica com a criança que vai dar o resultado final. Então tem que ser construído junto com a família, isso ao longo de todos os dias, o dia todo, esses estímulos, esse incentivo também para isso chegar lá naquele resultado que a gente está almejando. Sim. Né? E a individualização, né? Não tem como a gente não falar, não tem como a gente dar uma dica para todos, né? São dicas gerais, mas assim, as famílias vão ouvir esse podcast e vão dizer, mas eu já faço tudo isso, ainda vai ter alguma dúvida? Leva na avaliação, não tem por que não procurar, não tem por que ficar sofrendo, sendo que a ajuda tá logo ali, né? E às vezes a família fica assim enrolando e buscando, ouve mais um podcast, vê mais um post, procura, não sei, né? Vou perguntar para alguma outra influencer que eu sigo. Sendo que às vezes é só marcar uma consulta e poder ter o direcionamento, olha, preciso de avaliação realmente vamos precisar de mais acompanhamento, ou não, tá tudo bem, ou sim, vamos fazer uma aula de música, não precisa de terapia, mas precisa de estímulo, porque é criança, vamos fazer uma aula de música, então nós temos acesso a essa informação, não tem por que ficar postergando isso. Né? E buscar ajuda não é um atestado de incompetência, né? Porque certeza. tem isso, né? Pelo contrário. Como eu vou levar minha filha numa avaliação com fono que eu não fui capaz que falou antes? E não é, né? A gente tá aqui para ajudar, daqui a pouco vai ser uma consulta, tu vai dar 2, 3 dicas ali, vai orientar de acordo com o perfil dessa família e dessa criança, e o negócio vai andar mais leve, né? E a gente que faz terapia há mais tempo, eu nunca vi uma família triste por ir à terapia. Eu vejo famílias tristes chegando com crianças com atraso. Exatamente. Mas eu não vejo famílias tristes chegando pra terapia. Porque chega tarde, né? Às vezes dá vontade de chorar junto com a família, que eu vejo o olho encher de lágrimas, assim, que elas... Por que eu não vim antes? Né? Isso me dói o coração. Então, quando a família tá no processo da terapia, elas vêm felizes, porque a criança tá se desenvolvendo, elas veem que a criança tem possibilidade, que ela vai dar conta de fazer aquilo, ou não, mas tem os seus caminhos, né? Tem esse suporte. Então, não vejo famílias tristes de fazerem terapia. Vejo famílias tristes de ou chegarem tarde, ou de estarem sofrendo sem saber o que fazer, né? Então, se alguma família estiver passando por isso, assim, não tem por que não procurar ajuda. Porque pode ser ruim no início, antes de saber o que fazer, mas com ajuda tudo fica mais fácil, né? Com apoio. E a criança gosta. Exato. Né? Ela gosta de receber atenção, ela gosta de ter uma outra pessoa interagindo com ela, ela gosta de ter uma pessoa ouvindo ela, né? Porque quando a gente vai fazer, independente do tipo de terapia, a gente ouve, claro, a família, mas mesmo o bebezinho, tu vai ouvir ele, tu vai ver ele vai te trazer os sinais do que ele precisa, né? Com certeza. Então, eles se sentem bem também, não é algo... desgastante, mesmo que seja o dentista, que todo mundo diz, tenho medo de dentista, tu consegue fazer de uma maneira que isso seja agradável, eles podem até dar uma chorada na cadeira, mas depois eles estão brincando parceiro. E sai jogando beijo, Exato. é um sinal melhor de que a criança entendeu que tu tá fazendo bem pra ela, quando ela te joga um beijo, um paciente especial que vem e te faz um carinho depois de uma extração que é é horrível, ninguém gosta, eu também tenho vontade de chorar, mas assim, é horrível pra criança, mas ela entendeu que ela foi bem tratada quando ela vem e faz isso aqui em mim. E ela entendeu que aquilo é pro bem dela. Exato, né? ela entendeu que eu não tô machucando ela, né? Só que a gente tem que trabalhar isso, né? Como sociedade que tá todo mundo pro bem daquela criança. Ninguém tá judiando, ninguém tá... Né? E não assim, ficar verbalizando isso pra criança. Né? Porque, Exato. por exemplo, pra mim, chega numa idade ali... entre ali 10, 11 meses. Eles não querem ficar parado pra eu mexer neles, entendeu? Eles não querem. Eles querem enlouquear. Nenhuma consulta. Entendeu? Eles querem enlouquear. Se eles estão engatinhando. Tudo chora. Entendeu? Eles estão engatinhando, tu tá engatinhando atrás pra conseguir fazer alguma coisa na criança. E aí, óbvio que ele não quer ficar parado, ele vai brigar comigo. Mas não fica dizendo, é pro teu bem, eu sei que... Mas não dói, não diz pra criança que dói, se não dói o negócio, entendeu? Então, né, e não fica dizendo com pena da criança. Né? Eu acho isso importante. Nervoso, né? Normalizar, porque daí a criança percebe todo aquele estresse, já vê como algo... Isso, a mesma coisa vai lá contigo, mas ela só brinca. Que legal que alguém tá brincando com o teu filho. Imagina que ruim se ela enfiasse o dedo lá da boca dele e fizesse assim, sabe? E outra, pergunta pro profissional. Mas assim, nada não me ofende também a família me perguntar por que tu só brinca com ele, né? Se a família tá com dúvida, pergunta. Acho que isso também é natural do processo, né? Pra tu confiar no profissional,
pergunto, mas por que tu tá fazendo isso, né? Me tira essa dúvida, eu vejo que tu tá fazendo por quê? Interesse, né? Então, assim, também, por isso que eu digo de ter o profissional como suporte, como apoio, e não como alguém pra tirar o teu lugar de mãe ou de pai que não estimulou correto. Não, é um parceiro, né? Um profissional que tá ali pra te auxiliar. Então, não fica como concorrente, eu vou procurar ver o erro dele pra dizer, viu como eu estava certo, né? Que às vezes acontece isso. Então, de ter ali como parceiro, não tô entendendo, por que tu tá só brincando, né? Me ajuda. Me explica, me ajuda, o que eu posso fazer, né? Então, quando a família tem essa abertura, essa comunicação, o processo vai muito mais leve, né? Do que se cria essa resistência. Eu acho que é comunicação, é informação, é se nutrir de informação de qualidade, é questionar os profissionais que estão perto de ti, pedir a referência. Eu acho que é muito importante buscar a referência daquele profissional para confiar efetivamente, para não confiar desconfiando. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Eu acho que essa é a ideia aqui do podcast. Tanto que a gente convida as pessoas que a gente confia, que a gente gosta, que a gente indica, que a gente encaminha para ter essa troca. E essa troca ser algo gratuito também para as famílias, eu acho importante, porque nem toda família tem condições financeiras de buscar todas as terapias que a gente às vezes necessita, né? Ou recomenda. E essa troca de profissionais também faz muita diferença, né? De quando encaminha para um profissional e tem esse contato de poder trocar, olha, te encaminhei um paciente, tá? Tô observando isso, tô observando aquilo. Porque às vezes o que acontece também, né? O paciente, ele escuta o que ele quer, né? E assim, a gente entende, e às vezes chega assim, mas a fono falou aquilo. Como chegam também, a pediatra não falou que é normal. E eu, conforme eu fui pegando prática e conversando com os outros profissionais, né? Eu fui entendendo que às vezes a família entendeu de uma maneira errada, que não foi bem aquilo que o pediatra quis dizer, que não foi bem aquilo que o neuro quis dizer, que o otorrino quis dizer. Então, assim, quando a gente tem esse contato entre profissionais, também facilita esse entendimento, né? Porque às vezes a família não tem condições de... muita informação numa consulta, às vezes faz associações erradas, enfim. Eu mesma já passei... Imagina, eu sou fonoaudióloga, eu fui no otorrino, cheguei na minha fono, que eu fazia terapia de voz, e falei, o otorrino falou isso. E ela falou? Eu, não, é verdade, nada a ver, né? Então, assim, se eu, profissional, me confundi e passei a informação errada, imagina o paciente leigo que não sabe. Então, essa comunicação entre os profissionais são importantes também, né? Isso eu acho que mostra também, dá segurança pra família, de, conversei com o profissional que atende, ele me passou isso, a gente combinou de fazer tal coisa, o que tu acha, como é que a gente vai seguir, né? Enfim, de ter realmente um suporte, não só de profissionais, mas junto com a família, né? Eu acho que a família se sente mais acolhida quando tem mais gente olhando e pensando na sua família, né? Todo mundo pensando junto, pensa melhor, né? Exatamente, exato. Quebra-cabeça fica muito mais fácil, né? Exato. Uma família uma vez me disse, vocês fazem fofoca. Eu disse, não, a gente não faz fofoca. A gente faz uma troca, a gente discute o caso pro objetivo final, que é o teu filho. Sim. Né? Não é nem tu, é teu filho. Tanto que o objetivo é conversar também com a família. Né? Assim, poder, olha, a gente conversou, a gente viu que, né, precisa seguir assim, precisa seguir assado, vamos tentar fazer uma tentativa desse jeito para ver como a criança reage, né, pensando em atraso de fala. Quando a criança não fala, vamos seguir por este caminho. Às vezes a criança tem uma suspeita de um atraso motor de fala. Eu não posso fechar diagnóstico de atraso motor de fala se eu não tenho fala. Então eu preciso estimular como se fosse, para ver se essa criança, se vai dar efeito a terapia. E não deu efeito, vamos tentar outra rota, né? Então assim, do profissional também se comunicar para comunicar a família, né? Então é um pensamento coletivo pensando na evolução do paciente, né? Isso. É isso aí. Então, assim, vamos seguir nos comunicando da melhor forma possível, trazendo essa informação, trazendo essa comunicação. Ana, muito obrigada por aceitar o convite. Ótimo. Obrigada. Muito legal. Obrigada. E a gente deixa o teu contato, enfim, pro pessoal. Obrigada. Sim. Quem quiser me seguir nas redes sociais, da Matraca ou no meu, né? Acabo compartilhando mais no da Matraca. Né? Tem os meus contatos ali. Se tiver alguma dúvida para estimular suas crianças, eu fico à disposição. E mais uma vez, obrigada pelo convite de poder falar sobre desenvolvimento infantil, ajudar mais famílias, mais crianças, que esse é o nosso objetivo, né? Realmente auxiliar e desenvolver as crianças. Muito obrigada. Obrigada.